Fala pessoal, estamos aqui para mais um vlog mostrando os bastidores do marketing digital. E aqui a gente vai ter uma sequência de acho que uns 3 dias neste episódio, porque hoje, dia de gravações, daqui a pouco eu vou buscar ali a minha convidada que já chegou aqui no nosso estúdio. E amanhã e depois vai ter um evento que é do New Money Experience com o Rodrigo Barbosa, que é meu super parceiro, cliente, enfim, vocês vão entender como fazer novo dinheiro dentro do seu próprio negócio. Esse que é o objetivo da mentoria do New Money, na qual eu faço parte e vou mostrar para vocês um pouquinho deste evento que é amanhã. Mas agora a gente vai buscar a Isabel, que ela veio aqui gravar comigo. Fui ali buscar a Isabel. A gente estava conversando aqui um pouquinho sobre a cidade onde ela veio, que é Brusque. Brusque. A gente fala assim, a cidade do velho da van. Eu Ah, sempre é? conecto com, Pronto, agora com todo mundo ele porque é sabe. muito famoso, né? Sim, agora todo mundo já sabe uma celebridade lá da cidade. E você fundou, qual que é a sua agência? Conta pro pessoal. A minha agência é XPmark, uma agência 360, lá de Brusque, como a gente já falou. E já estamos aí desde 2018 no mercado. Eu que fundei, né? Tive sócio por um tempo, agora estou sozinha de novo. Mas já estamos aí quase 8 anos, agora é 28 de março. Sim, mas já falou que é uma das maiores da cidade, né? É, Muito bom, parabéns. obrigada. E hoje a gente vai gravar aqui um podcast, estava aqui também alinhando um pouquinho do assunto que a gente vai falar, que é sobre networking como um canal de aquisição. Obviamente depois vocês vão assistir o podcast completo, mas a gente estava falando aqui do quão que é importante, tanto que a Isa estava contando que já foi até presidente do BNI, de Brusque. Já no ano passado, de 2025, durante 6 meses, né? Porque a dinâmica ali do BNI é a cada Aham. 6 meses, eu estive como presidente do grupo BNI Focus e ali eu consegui desenvolver ainda mais as minhas habilidades, muito focada na metodologia que eles ensinam e fez total diferença, assim, para o nosso negócio. Que eu sou muito a favor do network e assim, eu demorei para usar isso como um canal. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu falo, pô, deveria ter começado muito antes. Mas eu vi que depois que eu comecei a participar de mentorias, grupos, etc., era muito mais fácil eu fechar bons negócios do que qualquer outra estratégia de tráfego, SEO, redes sociais. Não que não funcione, óbvio que funciona, que a agência de marketing sabe que funciona, só que o networking fecha muito mais rápido e normalmente vem mais alinhado. Vou trazer um exemplo que foi até uma das aulas que eu dei para a turma do Aegis Club. Em 2024, eu fiz a mentoria com o Joel J e eu conheci, por exemplo, um médico lá dentro da mentoria. A gente fez amizade e tal, ele me chamou para dar aulas para os mentorados dele. Eu já dei 2 aulas. Nessas 2 aulas que eu dei para os mentorados dele, que ele já tem mais de 100 alunos ali com ele, eu fechei mais de 10 contratos. Caramba. Só porque ele me convidou para dar uma aula, no caso a primeira foi sobre SEO, a segunda sobre GEO. O pessoal, obviamente, né, são médicos, eles não sabem essa parte, mas eles sabem que precisam fazer depois da aula e eles vêm e me contratam. Fora que eu vendo site, vendo consultoria de SEO, vendo um monte de coisas. E quando eu fiz a conta lá para a aula, eu já tinha vendido mais de 600 mil reais só Caramba. através do network. Óbvio que numa janela de um ano ali, mas enfim, foi tudo através do network. Fora pessoas, né, empresários que eu conheci nas mentorias e que com o passar do tempo, nutrindo, se relacionando, sempre mantendo ali uma presença, eu consegui fechar, vendi sites, vendi consultoria de marketing, um montão de coisas. Então, vale a pena. Que legal. E do BNI, como que é a dinâmica? É para empresários, é porque tem gente que não manja. Eu já fui no BNI, mas só em uma reunião como convidado. Eu não participei efetivamente do grupo lá. Explica pra galera aí como é que é a dinâmica. Que legal. O BNI é um dos níveis de networking que a gente fala que ele é o mais intencional possível. Todo Uhum. mundo tá lá, sabe por que tá lá, tem hora para começar, hora para terminar, tudo é absolutamente cronometrado e tu se destaca conforme a tua performance dentro do grupo. Então, funciona mais ou menos assim. Tem grupos, né, em uma cidade, por exemplo, São Paulo, né, nem imagino quantos grupos possam ter.
mas cada grupo só pode ter um especialista por cadeira. Uhum. Então, eu ocupava a cadeira de assessoria de marketing, bem estrategicamente, para eu ficar com, né, ali embaixo de um guarda-chuva, e porque por a agência ser 360, eu conseguiria estar ali mais como estrategista e muitas vezes indicar ali algum serviço. Mas, por exemplo, na cadeira de advogado trabalhista, só pode ter um advogado trabalhista. E a ideia ali é que dentro de um grupo, por exemplo, no meu grupo tinha 20, 24 pessoas, a gente tenha 24 vendedores. Então, um vende o negócio do outro. E toda semana existem tarefas que têm que ser feitas, e conforme você vai fazendo essas tarefas, vai se destacando, vai vendendo, vai tendo um lugar de destaque maior. Esse lugar ele pode ser alguns segundos a mais para fazer um pitch, pode ser um destaque no telão. Então, é bem legal, é bem meritocrático, eu gosto bastante, fez bastante diferença para o meu negócio. Pô, legal. Eu não sabia que tinha essa parte. Então, os outros vendedores que estão lá, eles também oferecem o seu trabalho. Se eles conhecerem Isso. alguém, eles vão indicar e vão Isso. trazer para você. Toda semana a gente tem que gerar uma referência. Tipo, a gente já pode até não gerar, mas aí existe todo um impacto ali, né? Sim, sim. Perante ao grupo, mas toda semana ou a gente acaba consumindo o negócio do outro ou indicando. Essa é a ideia. Então tem todo um momento onde a gente reconhece ali os negócios gerados durante a semana. É bem legal, assim, me inspirou bastante para trazer até algumas situações novas para dentro da agência, assim, e também dar de dicas para os meus clientes. E eu sempre falo que networking, ele sempre compensa, porque a gente sempre está criando repertório, né? E quando tu contou a tua história ali, não sei se foi intencionalmente ou não, mas tu foi primeiro interessante sem ser interesseiro. Isso gerou um valor absurdo, as pessoas confiaram em ti e compraram e indicaram, e é muito essa filosofia, assim, que eu gosto de pregar e prezar por ela, sabe? Bem Sim. legal. Essa frase que você trouxe, o próprio JJ, ele falou no primeiro encontro presencial que a gente teve, ele ditou a cultura, né? Como que seria a cultura dentro da mentoria. Ele falou que usou essa frase, mas ele também trouxe que ali dentro ninguém ia fazer vendas, mas negócios iam acontecer. Aí ele explicou. Aqui não é para ninguém ficar toda hora sendo chato que quer vender para todo mundo toda hora. Os negócios simplesmente vão acontecer naturalmente, mas é por quê? Conexões genuínas. Então, lá todo mundo sabia que eu tinha agência de marketing. E aquilo, pô, Daniel, site. Ah, é assim que faz, cara. Ah, tem landing page, o que você acha? Cara, landing page serve para isso, o site é melhor para aquilo, tal, tal, tal. Eu sempre ia auxiliando. E aí, com o decorrer do tempo, as oportunidades iam surgindo, tanto para atender esses empresários que estavam lá também, ou, nesse caso, alguns viraram mentores, né, posteriormente. Eu fui dar aula e aí eu vendi para os alunos deles. Então, teve várias camadas, mas isso é um ponto central de toda a parte da network, né? Se você for só o interesseiro, pô, eu só tô aqui porque eu quero te vender. Eu não tô aqui para te ajudar em nada. É ruim, é chato, né? Aquela pessoa que fica só falando de si, né? Então, realmente faz total diferença. Sim, e às vezes até tem gente que não dá uma dica, não ajuda. Porque, não, isso aqui é meu trabalho, eu quero vender. Cara, principalmente quando a gente tá falando com o dono do negócio, os empresários, é melhor você dar a dica e ele ver que, pô, esse cara manja, ele tem competência, ele pode me ajudar em mais coisas, do que ficar quieto, não vou ajudar, aí a venda obviamente não acontece, não rola. Então é um ponto a se trabalhar. E o outro ponto ali que eu queria trazer para quem está assistindo, você também foi lá no Agency Club Awards. Qual que foi a categoria lá que você concorreu e levou? A gente ganhou Agência Revelação, segundo lugar. Olha aí. Bem legal. Que aí pra galera que não foi no nosso evento lá, Tem que ir, muito legal. sim, a gente premiou as agências que fazem parte aqui do nosso ecossistema, aqui do nosso clube. E a Isabel foi uma das que levou um troféuzinho para casa. E aí, uma pergunta: ter ganho o prêmio te ajuda na hora de fazer o pitch? Totalmente, totalmente. Eu ainda faço a parte de closer ali na agência, então sempre que eu vou apresentar a agência, que eu sempre falo, né? O nosso projeto comercial, ele é 90% sobre o cliente e 10% sobre a gente.
porque, né, a gente quer falar sobre ele, não sobre a Sim. gente. Mas quando eu apresento a Exp, a gente tem lá esse prêmio, a gente tem também o prêmio da RD, Sim. as nossas certificações, e com certeza é um baita assim, gatilho de autoridade também, faz bastante diferença. Uhum. E além do prêmio da RD, vocês já foram também, né, expositores no RD Summit, né? Ano passado a gente fez um stand lá e foi bacana a experiência. Nunca tinha participado, sempre gostei muito do evento como um todo e foi bacana ter participado. Estamos ainda colhendo frutos dessa participação. Sim, nos anos que a Du participou do RD Summit, era o ano inteiro trabalhando os leads. Inclusive, fica a dica aí para quem participa às vezes de feira, eu fechei um contrato bom 2 anos É depois. isso A aí. pessoa ela veio no primeiro ano, vou tentar chutar, que acho que foi 2023, a empresa passou no nosso stand, depois ela voltou em 2024 e só aí ela fechou. Olha só, ela namorou a gente por um ano Aham. para então o negócio fechar. E assim, não foi papo, assim, ela conheceu a gente no ano, viu a gente no ano seguinte, conversou mais um pouco, mais alguns Claro. meses, se arrastando a negociação, e aí a gente fechou, mas foi muito bom. Um cliente que até estava revisando os contratos hoje com o time jurídico, descobri que a gente fechou um contrato já de 2 anos para 2 anos. Falei, nossa, isso aí não acontece normalmente, porque normalmente é um ano, né? Uhum. Então valeu a pena esse ponto aí. E tem mais algum evento que vocês estão em vista de ou participar como expositor ou ir mesmo só para pegar o conhecimento? A ideia é que esse ano a gente abrace mais algum evento, eu acho importante para a gente. Como o RD Summit foi praticamente um dos primeiros que a gente participou, porque a gente Uhum. participava mais de pequenos eventos locais, na nossa cidade ou na nossa região, então a gente ainda está fazendo quase o debriefing Aham. assim do evento como um todo, para que a gente seja mais assertivos em um próximo. Mas esse ano a ideia é vir, né, para São Paulo também, ter mais um evento, porque além dos leads e das conexões que a gente faz ali, como equipe, como empresa, de modo geral, eu vejo que a gente evolui bastante, sabe? Eu gostei muito de ter participado. A gente ainda não definiu qual, mas algum a Uhum. gente vai participar. Tá, legal. Um que a gente vai participar agora em março é do CMO Summit. A gente vai Daqui a um estar mês, lá. né? Exatamente, daqui a um Aqui. mês, é. Eu vi, eu recebi o patrocinado. É daqui a um mês que a gente vai estar lá e vai ser bem legal. A gente participou ano passado, surpreendeu a gente porque, pelo nome, né, CMO, tem realmente os tomadores de decisão de marketing de várias empresas, então leads para nós que somos agências Uhum. super qualificados. E um ponto que você trouxe aqui, né? A gente veio para São Paulo, ou seja, você estava ali mais na região de Brusque e vindo para cá, querendo ou não, ali são leads, oportunidades de todos os lugares. Uhum. Foi fácil dar esse passo? Teve algum atrito no sentido de o cliente que estava passando no stand, mas vocês são lá de tão longe, de Brusque, não sei o que. Teve alguma Uhum. coisa nesse sentido? E Uhum. vou te explicar o porquê da pergunta. Falei já com vários alunos do Aegis Club e eles têm esse desafio. Eles falam, pô, Daniel, eu tô aqui na minha cidade, no meu estado, enfim, só que eu queria pegar clientes de outros lugares, não sei o caminho. É que para mim sempre foi muito natural. Mas aí eu não sei se é por causa da facilidade de eu já estar em São Paulo e o pessoal de outros estados ver com bons olhos, eu queria saber do seu lado. Lá de Brusque, é fácil pegar um cliente de São Paulo, por exemplo? Hoje, quando a gente foca em prospecção, que Uhum, agora faz o quê? Mais ou menos uns 2 anos, digamos assim, não é tão agora assim também. A gente tem focado nisso, mas a gente ainda está bastante na região, porque um dos nossos diferenciais está dentro da produção de conteúdo, de ir lá no cliente mesmo, sim. captar tanto foto quanto vídeo. Mas a gente já teve vários clientes do Brasil inteiro, da América Latina e até do Uhum. mundo. Então, acaba que quando a gente vai conversar com esse cliente e ele vem com essa objeção, a gente já passa um pouquinho dessa nossa experiência e deixa ele mais tranquilo quanto a isso. Mas eu vou te dizer que, assim, ó, do RD Summit eu não tive esse problema das pessoas virem falar isso, mas eu acredito que possa ser um desafio para, né, para algumas pessoas também. Eu sempre explico, o negócio é pegar o primeiro. Tem que achar o primeiro fora da sua região. Uhum. Porque, igual você falou, mas vocês atendem só a região? Não, a gente tem de outro lugar também. Aí, usando esse case de fora, começa a pegar os próximos com mais tranquilidade, sabe que Uhum. funciona. Mas na última semana, é legal a gente falar sobre isso, lembrei agora, eu atendi 2 leads
que eram lá da minha cidade, e eles estavam, tipo, reclamando, digamos assim, que eles queriam uma agência dali, mais Uhum. próxima, para ter mais proximidade. Eles Sim. estavam sentindo necessidade disso. Então, nessa hora a gente Dá ganha, vontade. né? Aham. Mas eu, ainda mais com tanta tecnologia que tem, não considero ser extremamente necessário que a gente esteja ali. Sim, sim, concordo. Vão ter os momentos que é melhor estar perto e tem outros que não faz tanta diferença, né? Por exemplo, Uhum, vou pegar para minha fatia ali, SEO. Eu não tenho por que ir no cliente, uhum, a não ser que seja assim, uma reunião estratégica, visita presencial para conhecer o negócio do cliente, às vezes ser uma coisa muito específica, uma indústria, ver lá como é que funcionam as coisas. De repente, essa reunião faça sentido. Mas o restante do trabalho é mexer no site, uhum, produzir conteúdo para o site, alguma coisa assim. Não tem a obrigação de estar perto. Agora, por uhum. exemplo, faço trabalho de cobertura de redes sociais, produção de vídeos, tem que ter alguém lá. Então, aí eu acho que é a vantagem de estar perto. Mas, enfim, o papo tá bom aqui, galera, mas a gente precisa gravar o podcast. Acompanhem algumas cenas do nosso podcast e o link vai ficar aqui embaixo para você poder assistir o papo completo, entender um pouquinho mais sobre como que a gente faz network e como que a gente faz para ele ser um canal de vendas. Fechou? Valeu! Eu contei para vocês no comecinho aqui do episódio, eu já tô aqui, ó, no evento do New Money Club. A gente já acabou de voltar do almoço, tá tendo umas experiências aqui, comendo uma sobremesinha bem bacana. E o que eu quero falar agora para vocês, donos de agência, que networking faz muita diferença e estar em ambientes como esse pode gerar muitos negócios. Agora mesmo no almoço eu estava falando com a Rosane, que ela é de contabilidade. E pensa só comigo, vamos seguir o raciocínio. Contabilidade cuida de empresas. E o que as empresas precisam? Precisam de marketing. E como que eu ia conhecer a Rosane se não fosse num evento como esse? Que está falando sobre novo dinheiro, e eu fiz novo dinheiro aqui durante o almoço porque eu me conectei com ela. E aí eu vou pegar, vou ver se eu puxo alguém aqui para a gente bater um papo rapidinho para vocês entenderem a importância de participar de outros eventos que não são necessariamente de marketing, são eventos que são para empresários, porque é aí que está o dinheiro. Então, vou ver se eu puxo alguém aqui e a gente já bate um papo ali. Consegui puxar aqui a Rosane para a gente bater um papo. Rosane, explica para a galera o que você faz. Então, eu trabalho com gestão financeira estratégica, em especial ajudando os empresários a botar dinheiro no bolso, porque é muito importante a gente cuidar dos números. E isso serve para agência de marketing? Muito. As agências de marketing em especial, né, quando elas começam a estruturar uma base de crescimento, elas têm muitas dores financeiras. Mistura pessoa física e jurídica, a questão dos tributos, também a parte de cuidar do dinheiro e também garantir lucratividade, saber a hora de reduzir custo e a hora também de avançar. Show. Vocês já sabem quem que eu vou trazer para gravar um podcast mais cedo ou mais tarde para nós, né? Mas, além disso, estou conversando com o pessoal nesse episódio aqui muito sobre networking. Ontem eu gravei um episódio com a Isabel Reis, que ela é especialista em networking, e hoje a gente está fazendo muito network aqui e a gente se conectou. Um dos pontos que a gente acabou de ter uma aula aqui, que eu achei bem bacana compartilhar aqui com vocês, é sobre o network que, de repente, é não linear. Porque, por exemplo, um social media, fazer parceria com alguém que faz tráfego pago, é linear. Você sabe que uma coisa se conecta com a outra, mas aqui, por exemplo, agência de marketing e contabilidade tem sinergia. Que, por exemplo, a gente acabou de ver aqui que a Rosane ela pode oferecer BPO financeiro, né, para as agências. Isso, exatamente. E a gente, como agência de marketing, pode atender os clientes da contabilidade da Rosane. Aí agora a gente tem que pensar num formato de parceria, só que é aquilo. Tem que ser um ganha-ganha. Não é uma coisa que só ganha para um lado. E você vê que outras sinergias aqui no grupo. Sim, a contabilidade em especial, ela conecta com muitas áreas, né? O marketing também é uma área que conecta muito, mas aqui a gente vai fazer conexões com empresas que vendem seguros, foi um exemplo agora, seguro patrimonial para donos de empresas, nossos clientes precisam muito disso, e também outras sinergias que acontecem no evento à medida que a gente vai se abrindo para conversar e também compartilhar o que a gente faz. Ou seja, tem que estar nos eventos, tem que tomar um cafezinho, fazer network, que os negócios vão acontecer. Ficar aí só assistindo os vídeos e não fazer nada não vai resolver. Sai aí de casa um pouco,
investe em ir num evento, numa mentoria como a gente está aqui, que vai fazer muito bem para vocês. Já deu ROI a mentoria aqui do New Money Club para você? Já deu muito ROI. Acho que no primeiro evento que eu vim aqui, eu já consegui fazer 5 vezes mais ROI do que com a conexão entre as pessoas, do que o investimento que eu fiz no evento. Olha só, então tá garantido aí. Participa das mentorias que você vai. A gente está no meio de uma aula. Quem está lá é um dos heads ali da CIMED. E deu uma baita aula, eu gravei um trechinho bom aqui para vocês poderem acompanhar. Mas olha só, para eu que sou de marketing, ter uma aula com o cara da CIMED, cara, abriu muito a cabeça. Então, eu recomendo que vocês realmente procurem participar de clubes. Tem aqui esse clube que eu estou participando, tem o Agency Club, tem algum clube que faz sentido para você. Mas você precisa participar, porque se liga só no trechinho que eu vou passar aí para vocês, que aula que eu tive aqui, mas é só porque eu estou aqui hoje. Se eu estivesse no escritório apagando o incêndio, eu não ia ter acesso a esse conhecimento. Esse conhecimento é valioso, poderosíssimo. Então, confere aí. Que não é simples. De novo, vocês acreditam que não é simples? Não é simples. Nada. Aí a gente vem para a solução. E essa solução, ela pode ser várias coisas, tá claro? Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser o que for. Uma vez que eu tenho isso aqui claro, é muito provável que a consequência natural seja entender qual é a persona, ou as personas, que tem essa dor, tá bom? E a gente fala do trabalho chamado validação, que é super importante aqui. E quando você faz esse trabalho bem feito, você cria alguma coisa para testar, para evoluir, para trazer o New Money aqui para mim estar aqui, você, com clareza dessa persona, você vai montar uma proposta de valor. Essa proposta de valor, ela tem que ter benefícios e facilidades para a sua persona. E muita gente tem dificuldade de escrever uma proposta de valor. Então, às vezes, eu tenho alunos que são formados em publicidade e propaganda. Não conseguem definir com clareza. Porque é tão simples quanto difícil você pensar de tudo que eu faço, qual que é realmente o benefício e ou a facilidade que eu entrego. Isso é proposta de valor. Tá? Uma vez que eu tenho isso claro, qual problema eu resolvo, com qual solução, para quem, qual proposta de valor, eu adoro um conceito que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com startups, que é o Job to be done. Já falou aqui? Não. Job to be done. Tá, vou escrever em inglês aqui. Eu sei que não é comum isso aqui, mas é Job to be done. A gente já fala sobre isso. Entendeu o job to be done? Entender isso aqui? Aí você fala, legal, então agora deixa eu entender. Olha só, eu tava ansioso pra você falar sobre isso. Você tava... sem a gente combinar. Você vem pro Tansenson, que nada mais é do que o quê? O tamanho de mercado. É sobre isso que a gente tá falando aqui. Tamanho de mercado. Entendi o tamanho de mercado, agora deixa eu ver, quem é que tá concorrendo nesse negócio? Não é? Concorrência. E o que é que eles têm, o que eles não têm, o que eles estão fazendo. Fez tudo isso? Tá. Entendeu o tamanho de mercado? Aí vem uma coisa que você está fazendo aqui agora, na hora que eu cheguei, que é trabalhar, por exemplo, a visão. Muita gente tem dificuldade de setar a visão. Especialmente por crenças limitantes e por repertório limitado do potencial que a gente tem. Uma vez que você tem isso bom, aí você vem aqui no final, você fala, legal, deixa eu ver se o time que eu tenho é o suficiente para fazer tudo isso. Se não é, você tem que trocar alguém, você tem que trazer alguém diferente. Então, tem outra cor aqui, né? Tem também. Entenderam a lógica aqui ou não? Sim. Essa lógica aqui, vocês provavelmente iriam para o Vale do Silício, ficariam uma semana visitando o Google, Netflix, todo mundo, para aprender isso para aprender aqui. isso aqui. Isso aqui é, qual o problema eu quero resolver? Uma vez que eu aprendi qual é o problema, qual a solução que pode resolver esse problema, e aí eu vou ter claro, quem é que tem a persona? Aqui tem toda a sua estratégia de comunicação e marketing, por exemplo, está aqui. Um parênteses, quando eu trabalhava com startups, era muito comum chegar, por exemplo, profissionais, empreendedores experientes, falando o seguinte, olha, já investi aqui 100 mil, já investi 300 mil, já investi 500 mil, estou fazendo isso. Aí começava a fazer perguntas, eu falei, eu peguei a fama de ser meio duro. Eu pareço fofinho, mas eu sou meio duro.
Ou não parece fofinho, sou duro mesmo. Aí a pessoa ficava assim, em choque e tava falando, cara, seu bem, pare agora de investir, não coloque mais R$1, você precisa voltar a 3 casas. Porque a nossa tendência é achar que o que a gente faz é a última bolacha do pacote. É aquele objeto dourado, é lindo, porque alguém gosta, porque eu tenho clientes que amam. Mas essa lógica aqui é uma lógica de new money, ou seja, uma lógica de exponencialidade. É uma lógica que você crescer muito acima do que o tradicional. Porque se a gente estivesse falando de crescer negócios tradicionais, não precisaria estar aqui, convenhamos? Não precisaria estar aqui. Então, se você quer trazer dinheiro novo, certamente desenvolver essa mentalidade vai te ajudar a trazer dinheiro novo. Então, próximo passo. Estão acompanhando? Sim. Posso dar o próximo passo aqui? O que é o problema aqui? Ela tem uma pergunta. Persona para quem você resolve. Isso, qual é a dor que você quer resolver para quem? Vou explicar aqui agora o racional, tá? La Coca-Cola. Fala, vamos falar espanhol? Venezuelano. Meu máximo espanhol é Coca-Cola, então me perdoa. Café da manhã, café da manhã. Que absurdo, né? É desayuno. Eu não sei falar. Problema, esse daqui é sensacional, problema. Porque problema é o seguinte. Você tem que partir, vou ensinar vocês como vocês fazem para definir problema, hein? Isso aqui você está entregando seu over-delivery para eles. O seguinte, para responder qual problema você resolve, primeiro você tem que partir assim, ó. Quais são os meus achismos em relação àquilo que eu faço? Quais são os meus achismos? Por exemplo, eu acho que quando eu chegar lá, as pessoas vão estar com fome. Aqui hoje. Isso é um achismo, tá? Chute. Depois, você vai transformar o seu achismo em uma hipótese. Qual a diferença de um achismo com uma hipótese? Basicamente a forma que você vai escrever. Então eu acho que as pessoas terão com fome. Portanto, do ponto de vista de validar um problema, eu tenho uma hipótese aqui. As pessoas que estão participando de um evento o dia todo, às 4 horas da tarde estarão com fome. Tá? Aí eu vou transformar essas hipóteses em um questionário exploratório. O que eu vou ter nesse questionário exploratório? Perguntas abertas e perguntas fechadas. O que é uma pergunta fechada? Você gosta de azul ou de branco? Você torce para São Paulo ou torce para o Palmeiras? O que é uma pergunta aberta? O que você acha sobre futebol? Qual a sua visão sobre o negócio do futuro? Tá? Então, defino achismos, escrevo as minhas hipóteses, transformo isso num questionário. O que eu faço com isso? Eu vou a campo. Eu vou falar aí aproximadamente de 20 a 50 pessoas. Pessoas que você não conhece. Ah, eu vou falar com um estranho? Vai. Então eu posso montar, tive uma ideia genial. Posso montar um questionário no Google Forms, mandar nos grupos que tem 5.000 pessoas e eles vão responder para mim. Não. Por que não? Isso pode até te ajudar com quantificação de dados. Certo. Mas o ideal é você fazer um negócio chamado out of the building. Ou seja, saia do prédio, saia do escritório. Veja as pessoas olho no olho, porque você nunca vai saber se ela tá com a mão na boca, se ela tá assim, se ela fala se ela fala se ela fala Então, a percepção de validar, ela é extremamente importante, olho no olho de vocês. E não dá para funcionário fazer. Tem que ser o dono, tá? Fez isso, você vai voltar para casa e vai encontrar quais são os padrões que você identificou. Você vai encontrar padrões aqui. Encontrou padrões? Aí você vai fazer de novo. E de novo, e de novo. Você vai rodar atualizando o questionário, atualizando sua base de dados, até o momento em que as respostas ficarem muito parecidas. No momento em que as respostas ficaram muito parecidas, é muito possível que você tenha dores. E você vai ter dores muito agudas, ou seja, aquilo que o cliente está com o cabelo pegando fogo, hipoteticamente falando, ele está... É uma baita dor para ele, tá tirando o sono dele. Até dores que você fala, mais ou menos. Então você pode criar um ranking das dores mais agudas para as menos agudas. E aí, por exemplo, você vai escolher aquelas que mais se destacam. Uma vez que você escolheu, essa aqui vai ser a sua dor principal para você atacar. E aí você vai rodar esse ciclo. Por que eu falei que a persona sai naturalmente? Porque depois que você fala algumas vezes com essas pessoas, é quase que mágico, isso sempre acontece. O empreendedor fala assim, poxa, eu entrevistei uma pessoa que ela representa muito bem essa dor, é o Rodrigo. Entrevistei uma outra pessoa que é a Janaína, entrevistei uma outra pessoa que é o João. E aí você vai personificando a partir dos padrões
A partir do momento em que você define realmente por dados, análise de dados, o que ficou claro como problema, aí você vai pensar numa solução e a persona ela sai naturalmente. Porque quando você conversar com todo mundo, é muito possível que você vai encontrar mais de um perfil. Só que a dor, ela tá, por exemplo, aqui. Então você vai ignorar esse aqui e focar nesse aqui. Coloca ela aqui. Colocou, aí tudo que você montar de proposta de valor do restante é para ela. Então, essa aqui é uma receitinha de bolo para você validar um problema, criar um protótipo de uma solução, seja um produto ou serviço, testar, validar, e a partir do momento que você entende que você está resolvendo aquela dor, aí sim vale a pena você investir tempo e dinheiro para o negócio começar a escalar, e vai ser um ciclo natural de maturação, de maturidade e de ir ajustando o produto. Desenha esse ciclo aqui. Ó, eu tô explorando, tá? Mas desenha esse ciclo porque eu queria que ele se enxergasse no Qual? ciclo de crescimento do abacaxi. O que a gente tem? Vou falar do que geralmente acontece, tá? Vou fazer um gráfico. O que geralmente acontece é assim, ó. Em tese, quando a gente começa um negócio desse tipo, a tendência é que os nossos amigos e familiares nos ajudem. Às vezes não, né? Às vezes eles atrapalham. Pode considerar que estão ajudando. A gente consegue crescer até um X. Só que o New Money tá aqui, ó. O New Money tá depois da ponte aqui. Essa baixada aqui, a gente chama de vale. Ou ciclo da morte. Por quê? Porque aqui, às vezes, por exemplo, eu tô no conselho de uma startup, que eles um dos fundadores foi meu aluno. Aí eu fiz uma reunião com eles, para entender, a gente quer crescer, não consegue crescer e tal, e eu fiz essas perguntas aqui para eles. Eles não souberam responder quase nenhuma. Eu falei, vocês não têm um negócio. Vocês têm um produto que está vendendo para um número de pessoas, mas ele não cresce porque vocês não estão resolvendo um problema real. Resultado, uma história não fica longa. Eles mataram a empresa inteira, jogaram a empresa no lixo, fizeram esse processo novamente, e aí sim eles descobriram realmente qual era o problema. Então, se eles não tivessem, por exemplo, passado por uma orientação como essa, o que ia acontecer? Eles iam fechar a empresa aqui, porque eles caíram aqui. E a gente só consegue dar o pulo aqui, esse pulo, quando a gente encontra, geralmente, um negócio chamado Product Market Fit. Ou seja, eu encontro o fit perfeito de mercado que tem um problema com uma solução que eu consigo vender para muita gente. E aí, a partir disso, eu vou escalando, né? Que é em inglês que é o growth. Eu vou crescendo, entrando em escalas diferentes de crescimento. Mas a razão principal aqui é você entender dor, solução, persona, etc, 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 para realmente você colocar no mercado, transpor esse vale, esse momento que é o momento da morte, e aí sim você encontra um caminho de New Money aqui que ele pode ser muito grande. Essa é a empresa que eu citei, eles faturavam 20 e 25 mil reais. 20 e 25 mil reais. Faz 3 anos. O ano passado eles fecharam com 4 milhões. Imagina você sair de 20 e 25 para 4 milhões. Ó, e rapidinho, por que eu pedi para ele desenhar esse gráfico? Por quê? Esse gráfico, LG, nada mais mostra do que os dados das empresas no Brasil. Total. É por isso que a cada 10, 8 quebram, porque não estão preparadas para trilhar isso daqui. Perfeito. Não tem essa visão para conseguir superar essa fase. E que mais de 70% dos empresários ganham menos de 3 mil reais por mês. Aqui. Você sabe que perfeito. Você sabe que quando eu aprendi isso aqui, eu não sabia. Isso aqui eu aprendi trabalhando com startups, indo pro Vale do Silício, lendo muito, estudando muito. Caiu uma ficha pra mim tão grande que 80% das empresas que abrem no Brasil fecham. Né, Em menos de 5 anos. Em menos de 5 anos. E aí, como eu conversei com muita gente, imagina, se a gente na época, eu sozinho acelerei 300 startups, a gente investiu, acelerou mais de 2.000, dessas nós investimos em 150 mais ou menos. Que a gente investiu e vendeu, nós vendemos 34, 35. A que a gente mais vendeu, a gente vendeu por 400 milhões, se a gente for enganar. E aí, quando eu aprendi isso, eu conversava com os empreendedores, nossa, pra mim, é como se fosse assim, foi uma revelação, assim, tipo, ele tá fazendo o que todo mundo faz e ele não vai conseguir sair do lugar. Não consegue, porque ele fica andando em ciclo aqui, ó. Ele não aprendeu isso, consequentemente ele vai ficar aqui. Você vê que é até uma armadilha que acha que tá indo bem? Isso aqui pode ser um mês, um ano, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Ele nunca transpõe, nunca passa do outro lado do rio. E
Sim, eu tô te explorando porque, na minha cabeça, quando a gente entende isso, é que, gente, falta esforço aqui, sim ou não? Sim ou não? O que é que falta aqui? Visão. Então anota aí, por favor. Visão é mais importante do que esforço. Bem mais. Muito mais. Escreve aí, por favor. Visão é mais importante do que esforço.